Roberto Carlos Braga é um cantor, compositor e empresário brasileiro, sendo considerado como o rei da música romântica. Foi apontado pela revista Rolling Stone Brasil como o sexto maior artista da história da música brasileira. Nascido em 19 de abril de 1941, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, sul do Espírito Santo. É o quarto e último filho do relojoeiro Robertino Braga, falecido em 1980, e da costureira Laura Moreira Braga, falecida em 2010. Vivia em uma casa modesta no alto de uma ladeira. Roberto tinha o apelido de Zunga. Aos 6 anos de idade, no dia da festa de São Pedro, padroeiro da cidade de Cachoeiro do Itapemirim, saiu para brincar sobre a linha férrea, onde acabou sofrendo uma fratura em sua perna direita. O cantor foi socorrido e levado às pressas até um hospital. E sua família recebeu uma triste notícia. Roberto teria que amputar a perna até pouco abaixo do joelho. Até hoje ele usa uma prótese. Ainda criança, aprendeu a tocar violão e piano, a princípio com sua mãe, e posteriormente, no Conservatório Musical de Cachoeiro de Itapemirim. O ídolo na época era Bob Nelson, um artista brasileiro que se vestia de cowboy e cantava música country em português. Incentivado pela mãe, cantou pela primeira vez em um programa infantil na Rádio Cachoeiro, aos 9 anos. Apresentou-se cantando o bolero, Amor e Mais Amor. Como prêmio pelo primeiro lugar, recebeu balas. Quando tinha 12 anos, mudou-se com a família para Niterói, no Rio de Janeiro, onde começou a frequentar programas de jovens, cantando bolero e samba-canção. Seu sucesso teve início nos anos 60, quando celebrava o rock and roll com artistas como Erasmo Carlos, Vanderléa, entre outros. Junto com os dois cantores já citados, Roberto pode ser considerado um dos pais da Jovem Guarda. Nessa época ele emplacou músicas como É Proibido Fumar e o Calhambeque. Depois de um desentendimento com seu parceiro de composições, Erasmo Carlos, Roberto seguiu escrevendo sozinho músicas marcantes. No comando da Jovem Guarda, Roberto Carlos fez sucesso na TV. Em um programa dominical da Rede Record, gravou discos e participou de alguns filmes. A partir da década de 70, passou a cantar em um estilo mais romântico, focado no público adulto. E seu sucesso vem atravessando gerações. No total, já lançou 40 discos só em português, mais de 20 em outros idiomas como espanhol e italiano. O cantor é ainda dono de uma vasta galeria de troféus, que incluem quase 30 estatuetas do Troféu Imprensa como melhor cantor e melhor música. É o artista latino-americano que teve mais discos vendidos, e o cantor brasileiro que mais vendeu discos no mundo. Em 50 anos de carreira, completados em 2009, vendeu cerca de 100 milhões de álbuns. Já na vida pessoal, o cantor teve diversos envolvimentos breves com celebridades brasileiras. Em 1968, casou-se com Cleonice Rossi, falecida em decorrência de câncer de mama em 1990. Ela é mãe de seus 2 filhos. Roberto Carlos II, chamado de Segundinho ou Dudu Braga, nascido em 14 de dezembro de 1968 e falecido em 8 de setembro de 2021. E Luciana, nascida em 1971. O cantor ainda assumiu a paternidade de Ana Paula Rossi Braga, filha de um namoro prévio de Cleonice. Em 1979, o casamento com Cleonice chegou ao fim, iniciando um romance com a atriz Miriam Rios, com quem teve um casamento que duraria 11 anos, sem filhos. Na década de 1990, o artista descobriu que o seu breve relacionamento com a modelo e comerciante Maria Lucila Torres gerou um filho, Rafael Carlos Torres Braga, que ele assumiu como seu filho legítimo após um teste de paternidade. Em 1996, o cantor casou-se com sua antiga namorada, a pedagoga Maria Rita Simões, e não quiseram ter filhos. Em 1998, Maria Rita foi diagnosticada com câncer e morreu em dezembro de 1999, fato que o abalou profundamente. Uma das grandes polêmicas que cerca a vida do artista são os livros que contam a sua história. Em 2007, o cantor conseguiu que o livro Roberto Carlos em Detalhes, de Paulo César de Araújo, fosse retirado das livrarias. O caso provocou uma polêmica que se estendeu por quase uma década, até o Supremo Tribunal Federal decidir, em 2015, pela liberação da publicação de biografias não autorizadas no Brasil. Roberto Carlos processou corretores imobiliários mais de uma vez. Ele entrou em 2014, com processo na 15ª Vara Civil de São Paulo contra Roberto Carlos Vieira. O motivo? Queria que o corretor de imóveis retirasse seu nome da imobiliária da qual ele é proprietário, em Vila Velha, no Espírito Santo. O estabelecimento se chamava Roberto Carlos Imóveis. O corretor acabou vencendo o processo em 2016, mas já havia alterado o nome do empreendimento para Imobiliária Glória.
Se eu continuasse usando Roberto Carlos Imóveis, eu poderia ser multado em R$1.000 por dia, contou o empresário ao UOL na época. O que eu posso fazer se eu tenho esse nome desde que eu nasci? Afirmou o corretor. Roberto Carlos e fã. O episódio aconteceu durante uma apresentação no Qualistage, na Barra da Tijuca. Enquanto cantava, um homem na plateia gritava palavras que, na hora, eram difíceis de entender, mas estavam incomodando o cantor. Sem conseguir se controlar, o artista esbravejou e mandou o fã calar a boca. Depois, foi esclarecido que o homem que gritava para o cantor pedia que Roberto se casasse com a mãe dele, mas a forma descontrolada como fez atrapalhou o show. Inclusive de acordo com a perspectiva de outros fãs. Patrimônio do cantor. Uma das maiores fontes de renda do artista, certamente é com seus shows. Isso porque ele é o cantor brasileiro que cobra o preço mais alto para fazer um show. Segundo algumas fontes, o valor é de aproximadamente R$1 milhão, podendo chegar, dependendo da época do ano e do evento, até a bagatela de R$3 milhões. No período em que a venda de discos dava um grande retorno para os cantores, Roberto Carlos foi o cantor brasileiro que mais vendeu na história, superando a marca de 140 milhões de cópias. E levando em consideração que cada CD ou DVD lhe rendia pelo menos R$5 de lucro, podemos então estimar que ele tenha faturado em torno de R$700 milhões. E se adicionarmos as campanhas de publicidade e demais receitas do cantor, seu patrimônio ultrapassa facilmente a casa de R$1 bilhão. Então pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho e deixar sugestões para os próximos vídeos. Um forte abraço, fui!